Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente tem uma premissa que é simplesmente fascinante. A gente vai cruzar as ideias de 3 livros absolutamente icônicos para revelar quais são as verdadeiras barreiras, aquelas invisíveis que impedem a gente de ir para o próximo nível. Esquece aquela história de técnicas externas ou dicasinhas rápidas de produtividade. Aqui o papo é outro. A gente vai explorar a nossa arquitetura do sucesso interna. Unindo os conceitos geniais de T. Harv Eker, Gay Hendricks e Nathaniel Branden, a gente vai construir um mapa completo disso tudo. Então, vamos mergulhar direto nisso. Existe um paradoxo terrível que simplesmente assombra os profissionais de alta performance. É aquela clássica situação. A pessoa tem todo o conhecimento técnico, a estratégia perfeita desenhada ali na mão, sabe exatamente qual é o próximo passo e ainda assim, a execução simplesmente falha. Trava tudo. E sabe o que está faltando aí? Não é mais técnica. Não é mais um cursinho de vendas ou um software novo. O buraco é muito, mas muito embaixo. E para a gente desvendar esse mistério juntos, nosso roteiro de hoje passa por 5 passos bem diretos. Primeiro, o paradoxo da performance. Depois, o termostato financeiro. Em seguida, o teto de vidro. Aí vamos para a fundação da autoestima e fechamos com a reconfiguração desse limite interno. Começando então pelo passo 1, o paradoxo da performance. Afinal, por que a gente estagna? A gente precisa ser super honesto e reconhecer aquela frustração imensa de quando o progresso simplesmente paralisa do nada, né? Sabe quando tudo parece que está engrenado, indo super bem, e de repente o crescimento estaciona? O ponto crucial aqui é o seguinte: entupir a agenda com mais táticas de negociação, ler 1000 relatórios ou fazer mais um treinamento puramente técnico simplesmente não resolve. A chave para destravar essa estagnação está lá dentro, no nosso modelo interno. E é exatamente essa trava invisível que a gente vai investigar a fundo agora. Indo para o passo 2, o termostato financeiro. Pensa nele como o controle de clima da nossa vida. Entrando no nosso primeiro conceito central, que vem lá do T. Harv Eker no livro Os Segredos da Mente Milionária, a gente pode encarar isso como o controle de temperatura da nossa arquitetura. O Eker traz essa metáfora brilhante do termostato financeiro. É como se fosse um regulador interno mesmo. Assim como aquele termostato de ar-condicionado na parede mantém a sala ali nos exatos 22 graus, esse nosso mecanismo interno mantém os resultados financeiros e profissionais exatamente dentro daquele padrão que a gente julga familiar. E o mais doido, essa linha de base foi configurada lá atrás, na infância. Ela foi sendo construída pelas frases que a gente ouvia sobre dinheiro, observando como os adultos lidavam com sucesso e por um monte de crenças que entraram na nossa cabeça antes mesmo da gente ter qualquer filtro crítico para questionar. E isso ilustra de um jeito perfeito aquele ciclo que mantém tanta gente patinando. Olha só como funciona na prática. Primeiro, bate aquele esforço gigante e os resultados disparam. As vendas sobem, o dinheiro entra bonito. Mas aí, num piscar de olhos, o termostato detecta que a temperatura ficou, digamos, alta demais para a programação original. Ele dispara um alerta silencioso e isso joga a gente na terceira fase, que é a sabotagem inconsciente. Um negócio que estava fechado dá errado, a gente gasta com uma bobagem gigante ou surge um conflito do absoluto nada. E qual é o resultado final? O inevitável retorno à linha de base. E não é falta de sorte. É simplesmente o nosso sistema interno operando com 100% de perfeição para cumprir o que foi programado lá atrás. Vamos então para o passo 3, o teto de vidro, o nosso limite superior. Bom, agora que a gente já sacou como funciona o controle de clima, vamos olhar para o teto dessa nossa construção. O Gay Hendricks, no livro The Big Leap, passou décadas estudando gente de altíssima performance e descobriu uma coisa no mínimo assustadora. Quando as coisas começam a dar muito certo, tipo, quando o sucesso de verdade bate na porta, a gente bate a cabeça num teto de vidro psicológico. Ele chamou isso de zona de crescimento máximo tolerado. Basicamente, todo ser humano tem um limite inconsciente para o nível de felicidade, sucesso e abundância que aguenta suportar. Quando a gente passa dessa linha, os alarmes internos começam a berrar sem parar. E o que deixa a gente de queixo caído é o quão sutil essa autossabotagem consegue ser. Imagina só, uma equipe trabalha por meses num lançamento épico. O produto é nota 10, o mercado está super aquecido. Aí, literalmente na véspera do grande dia, o líder do projeto pega uma gripe misteriosa, daquelas que parece até conspiração do universo. Ou, do nada, rola uma briga horrível e irracional com um sócio só porque alguém esqueceu o pó de café 15 minutos antes de uma reunião de diretoria. Pessoal, isso não é o universo testando a nossa paciência, não, tá? É o teto de vidro em ação. Ele puxa a realidade de volta para dentro daquela zona tolerável, usando ferramentas muito sutis e que parecem totalmente aleatórias, mas não são. E quando a gente coloca o Hendricks do lado do Eker, a gente tem um baita insight. É surreal.
Os dois estão descrevendo cirurgicamente o mesmíssimo inimigo interno, só que usando nomes diferentes. Os dois são categóricos em afirmar que o nosso maior adversário não está na economia, não está no mercado externo ou na concorrência. Ele mora naqueles limites que a gente estabeleceu inconscientemente do lado de dentro. Chegando agora no passo 4, a fundação da autoestima. A base que segura tudo isso. Para entender como a gente vai sustentar esse termostato e esse teto de vidro, a gente precisa olhar para baixo, para o solo. É aqui que entram as décadas de pesquisa psicológica do Nathaniel Branden, lá dos 6 pilares da autoestima. O Branden faz um favor gigante pra gente. Ele tira a autoestima daquele papo de autoajuda barata e eleva isso para o status de estrutura psicológica rígida. Autoestima não é acordar sorrindo e se sentir motivado num dia em que tudo deu certo. Na verdade, é o trabalho de base, a fundação invisível, que dita exatamente em qual andar o termostato financeiro e o teto de vidro vão ser instalados. É matemática pura. Se a fundação for fraca, a estrutura despenca se a gente tentar construir andares mais altos. E o que pega mesmo nessa visão do Branden é a forma dupla que ele usa para definir a autoestima. Não é uma coisa isolada, é a junção de duas coisas fundamentais. De um lado, a gente tem a confiança inabalável na nossa capacidade de pensar, de aprender e de resolver os pepinos que a vida joga no colo da gente. Do outro, é a crença profunda, aquela enraizada lá no fundo da alma, de que a gente tem sim o direito de ser feliz, de vencer e de colher os frutos de todo aquele suor derramado. Se essas duas colunas não estiverem perfeitamente alinhadas, sabe o que acontece? O mérito por qualquer sucesso sempre vai parecer uma fraude, uma mentira. E essa ideia junta tudo que esses 3 gigantes ensinam de um jeito genial. Ninguém consegue acumular, e muito menos manter, aquilo que lá no fundo acha que não merece. É simples assim. Os nossos limites para ganhar dinheiro, para sermos felizes e para causarmos impacto no mundo são construídos tijolinho por tijolinho através dessa autoestima que a gente foi desenvolvendo, ou pior, negligenciando a vida inteira. E o nosso passo 5, reconfigurando o limite interno. Afinal, como a gente muda esse jogo? Agora a gente chega na parte mais prática do negócio. Se a arquitetura está assegurando o crescimento, o que a gente faz? Reformula. Aprender a fechar contratos milionários ou aplicar estratégias pesadas de marketing vai, sem dúvida nenhuma, dar um pico nos resultados. Mas olha só, se não tiver uma expansão psicológica ali dentro para acompanhar esse boom externo, essas habilidades técnicas vão ter um prazo de validade bem curtinho. É batata. O termostato, mais cedo ou mais tarde, vai arrastar os resultados de volta para o ponto inicial se a gente não tiver feito a recalibração dele. É muito bacana ver como tudo isso se conecta perfeitamente num plano mestre. O Eker traz o termostato e a nossa tarefa é reprogramar ele ativamente. O Hendrix joga a luz no teto de vidro e o pulo do gato aqui é reconhecer quando aquela sabotagem minúscula, quase imperceptível, começa a agir. E aí o Branden mostra a fundação, avisando que a autoestima não cai do céu, ela precisa ser ativamente construída. É a junção desses 3 elementos que cria a arquitetura perfeita para um sucesso que não derrete com o tempo. Mas a gente tem que deixar uma coisa claríssima aqui. Esse trabalho interno não é de vez em quando. Não é ir num retiro de fim de semana, gritar, abraçar a árvore e achar que está tudo resolvido para sempre. É um processo contínuo e intencional. Ajustar a nossa base exige repetição incansável e estar consciente todos os dias. Aquele limite máximo de sucesso tem que ser empurrado devagarzinho, expandido com carinho a cada nova vitória. E a autoestima, pessoal, não é teoria de livro. Os pilares dela exigem prática diária, daquelas que a gente usa para tomar as menores decisões do nosso dia a dia. Se a gente pudesse espremer todos esses livros e tirar uma única gota de sabedoria, seria essa aqui. É a alma da nossa explicação. Não adianta dar murro em ponta de faca, tentando forçar o mundo lá fora a entregar resultados absurdos se, aqui dentro, a nossa cabeça é frágil, apertada e programada para viver na escassez. Alinhar o tamanho das nossas ambições externas com a força das nossas crenças internas não é um bônus, tá? É pré-requisito básico para qualquer pessoa que queira vencer e continuar vencendo. Para fechar nossa análise com chave de ouro, eu deixo essa provocação para a gente pensar a fundo. Olhando para nossa própria trajetória agora, onde é que estão essas benditas travas? Será que o gargalo está lá no termostato, puxando a gente pelo pé de volta para os velhos hábitos? Será que a gente está batendo a cabeça no teto de vidro, arrumando desculpa e confusão toda vez que o sucesso bate na porta? Ou será que a infiltração está lá embaixo, na fundação, no nosso senso de merecimento? Ter a coragem de enxergar o problema é sempre o primeiro tijolo de qualquer obra que se preze.
Valeu demais por acompanharem mais essa explicação aprofundada com a gente. Um grande abraço e até a próxima análise.